Esse é um texto que eu amo muito e já expus aqui com outro tema, o sermão, com outras divisões, mas o texto é rico, a palavra é preciosa e ela é sempre válida para nós. E eu quero então compartilhar com você hoje a palavra de Deus no Salmo 126 sobre o tema como orar por reavivamento. E nós vamos orar por um reavivamento espiritual em nossa vida, em nossa família, na vida de nossa igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Leamos todos juntos a palavra do Senhor, assim diz o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Glorifica o nome de Jesus, a Tua palavra é viva e eficaz, inspirada pelo Espírito Santo, e nós pedimos ao Senhor que a use poderosamente para falar conosco. Pai, não me deixe atrapalhar o Teu Espírito Santo falando na palavra. Ó Deus, não deixe os irmãos aqui atrapalharem, não deixe quem está em casa atrapalhar, mas que no nome de Jesus o Senhor quebranta o nosso coração, ó Deus. Abre a nossa mente e abre o nosso coração para ouvir o Espírito Santo falando conosco nas Escrituras. Ó Deus, nós precisamos de um reavivamento espiritual. E clamamos, Deus, a Tua bênção sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos e irmãs? Queridos irmãos e irmãs, a vida cristã é uma luta, é uma batalha. A vida cristã não é sombra e água fresca. A vida cristã, meu querido amigo e irmão, muitas vezes não é viver calmo, sereno e tranquilo, ainda que todos nós desejemos viver assim. A vida cristã é caracterizada por grande luta espiritual. E há momentos nos quais nós estamos em comunhão com o Senhor, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, transbordando graça, abençoando a todos aqueles que estão ao nosso redor, dando fruto e sendo um instrumento poderoso nas mãos de Cristo. Mas há momentos nos quais nós passamos por lutas. E de repente vem uma decepção, de repente vem uma tristeza, de repente vem uma angústia, de repente vem uma traição, de repente vem uma difamação, de repente vem um tropeço, e aquilo então gela a nossa alma. E nós agora nos percebemos não tão mais apaixonados por Jesus como estava antes. Já não temos tanta fome de orar, já não temos tanto zelo por ler as Escrituras. E em momentos tão desafiadores como esses, irmãos, nós devemos orar para que Deus intervenha em nossa vida e traga o nosso coração de volta para a presença do Senhor Jesus. Nós devemos orar por um reavivamento espiritual em nossa vida. Nós temos visto Deus abençoar a nossa igreja e abençoar a vida de cada um de nós que aqui está. Mas, queridos amigos e irmãos, todos ainda enfrentam luta espiritual. E quando a igreja está sendo abençoada, o diabo ataca a vida dos crentes para que eles se esfriem na fé e se desviem do caminho do Senhor. E é por isso que nós devemos orar dizendo: Deus, não deixe o meu coração se esfriar, mas renove em mim o primeiro amor. Dá-me a bênção de um reavivamento espiritual. Esse salmo maravilhoso, queridos irmãos e irmãs, é uma oração por reavivamento espiritual. Deus, por causa dos pecados do povo dele, mandou o seu povo para o cativeiro na Babilônia. Eles ficaram 70 anos escravos num outro país. Nós ouvimos o Gustavo expor a semana passada que às margens dos rios da Babilônia eles penduravam as suas harpas e choravam e não queriam cantar os cânticos do Senhor em terra estranha, porque eles estavam longe do templo da casa de Deus. Eles eram exilados e estavam deprimidos. Mas, queridos amigos e irmãos, Deus prometeu através do profeta Jeremias que o exílio duraria 70 anos. E depois então de 70 anos, Deus cumpre a sua palavra e decreta a libertação do povo judeu através do rei Ciro da Pérsia.
Então eles voltam com grande alegria para Jerusalém. E chegam ali num primeiro momento, estão liderados por Zorobabel. Mas quando encontram aquela cidade, ela está destruída. As suas portas queimadas pelo fogo. O povo que mora naquela região é pobre, passa grande dificuldade e necessidade. E agora, queridos irmãos e irmãs, eles precisam que Deus abra os céus e faça algo poderoso na vida deles. E é nesse contexto de grande angústia, de sofrimento, de perseguição, que Deus nos ensina, através da vida do salmista, como orar por reavivamento. A minha oração é que Deus te visite com reavivamento, em nome de Jesus. O texto nos ensina como orar por reavivamento. Em primeiro lugar, ele nos ensina, olhe para o passado com gratidão. Como orar por reavivamento? Olhe para o passado com gratidão. Versículos de 1 a 3 dizem, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista, quando está naquela situação miserável em Jerusalém, meus queridos amigos e irmãos, a cidade destruída, o povo pobre, ele precisa reconstruir a cidade, a alma dele talvez está dominada pela angústia, ele tem tudo para desistir, ele tem tudo para sair correndo, ele tem tudo para se deprimir. Mas ele resolve olhar para o passado com gratidão. Ele lembra da libertação que Deus deu ao povo dele há alguns meses atrás. Ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele se lembra que eles estiveram 70 anos em escravidão. E depois de 70 anos, Deus deu a eles uma grande libertação. Ele olha para trás. E olhando para trás, então, vendo o grande agir de Deus na sua vida, ele pode agradecer. Quando olha para trás e lembra a restauração que Deus deu, ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, quando chegou a notícia de que nós éramos livres, nosso coração começou a sonhar. Ficamos como quem sonha. Imagine que você é escravo e de repente você recebe a notícia de que agora você está livre. Ah, queridos amigos e irmãos, essa é uma notícia tremendamente maravilhosa. Nós somos uma nação, queridos amigos e irmãos, que traz na sua história a triste chaga da escravidão. E quando nós lemos sobre a história, vemos que tentativas foram feitas para amenizar, porque a Inglaterra pressionava o Brasil para que os escravos fossem libertos, mas os senhores do café e do engenho no Nordeste se levantavam contra o rei, então se criou a lei do ventre livre, se criou a lei dos sexagenários, até, querido amigo e irmão, que Deus usou nossa princesa Isabel para ser instrumento para decretar a libertação dos escravos no Brasil. Que bênção maravilhosa, que alegria deve ter inundado o coração daqueles que eram cativos e agora se tornaram livres. Ah, queridos amigos e irmãos, nossos antepassados receberam essas belas notícias. E aqui o povo de Deus que era cativo também recebeu a notícia de que agora eles poderiam voltar para casa e eles então voltam a sonhar. Ficamos como quem sonha. Ao olhar para trás e recordar o que Deus fez com gratidão, eles relembram que o Senhor não só renovou o sonho deles, mas o Senhor renovou a alegria deles. A nossa boca se encheu de riso. Que bênção maravilhosa, irmão, é poder sorrir quando Deus derrama sobre nós bênção sem medida. Muitas vezes nós enfrentamos lutas terríveis na vida e de repente alguém te dá uma notícia maravilhosa e a alegria toma conta do seu coração. Assim que eles ficaram, a nossa boca se encheu de riso. Aqueles que penduraram as harpas, aqueles que choraram, aqueles que queriam esmagar a cabeça dos filhos dos babilônios contra a parede, agora estão sorrindo, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus derramou sobre a vida deles.
E aí então, queridos amigos e irmãos, o texto nos diz que algo maravilhoso aconteceu. Aqueles que não conseguiam louvar em terra estranha voltaram a cantar. Ele diz: a nossa língua se encheu de júbilo. Que maravilha, irmão, é quando Deus renova o louvor em nosso coração. Quando nós estamos aqui cantando e adorando nosso Deus, nós somos cheios do seu Espírito Santo e temos comunhão com Ele. A Bíblia diz que se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração, com gratidão. Que privilégio é poder louvar o nosso Deus. Nós somos criados, queridos amigos e irmãos, para a glória de Deus. E nós só experimentamos plena alegria nessa vida quando nós vivemos para adorar, para exaltar, para glorificar, para louvar o Deus que nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Quando olhamos para o passado com gratidão, nós nos lembramos que Deus é o Deus que restaura os nossos sonhos. Nós nos lembramos que Deus é o Deus que restaura o nosso riso. Nós nos lembramos que Deus é o Deus que restaura o louvor em nossos lábios. Mas quando olhamos para trás com gratidão, nós vemos que Deus é o Deus que nos honra. A palavra de Deus, queridos amigos e irmãos, conta que na Babilônia foram levadas muitas nações cativas. E nenhuma delas recebeu um decreto de libertação como o povo de Judá, o reino de Israel, recebeu. Então, quando Ciro, rei da Pérsia, disse: eu decreto a liberdade dos judeus do meu império, eles podem voltar para Jerusalém e reconstruir a casa do Senhor. Então todas aquelas nações que eram cativas ali disseram: uau, Deus ama esse povo, Deus tem um negócio com esse povo. Verdadeiramente, esse é o povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus honra o seu povo. Queridos amigos e irmãos, louvado seja o nosso Deus. As nações reconhecem o agir de Deus no meio do seu povo. E então o salmista, agora numa situação difícil, depois de olhar para o passado e reconhecer que Deus é quem restaura a nossa vida, e porque Deus nos restaura, Ele vai renovar os nossos sonhos, vai renovar a nossa alegria, vai renovar o nosso louvor, vai nos honrar diante daqueles que não o temem e vai mostrar que Ele é o nosso Deus. O salmista olha para o seu muro destruído, olha para a sua cidade destruída e diz assim: quer saber? É verdade, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Só pode se alegrar, querido amigo e irmão, no dia da dor, no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da tempestade, no dia da luta, aquele que olha para trás e se lembra de tudo o que Deus fez por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amigos e irmãos, alguns dias atrás, no dia 27, nós recebemos 30 novos membros aqui nessa igreja. Que dia maravilhoso foi aquele. Nosso coração se enche de grande gratidão. Batizamos novos crentes. Esse ano já recebemos em vários momentos. Mas essa igreja tem uma história muito bonita que aconteceu. Lá por volta do dia 29 de agosto, na mesma semana, é a semana do aniversário da nossa igreja, do ano de 1946. O pastor da nossa igreja era o reverendo Miguel Riso Júnior. E aqui nesse púlpito em que nós recebemos 30 pessoas há 20 dias atrás, naquele dia, Deus usou o pastor Riso, o pastor Borges e o pastor Mário de Cerqueira Leite Júnior, e eles receberam 130 novos membros num domingo só. Que bênção maravilhosa é poder olhar para trás e ver que essa igreja tem sido cuidada por Deus de maneira tão maravilhosa há tantos anos. O mesmo Deus que cuidou dessa igreja lá atrás é o mesmo Deus que está cuidando desta igreja hoje. Então nós olhamos para o passado e agradecemos. Isso significa que no presente nós podemos crer, porque o mesmo Deus que agiu aqui ontem é o mesmo Deus que age aqui hoje.
O mesmo Deus que salvou pessoas através da fé na obra de Jesus aqui, há décadas atrás, é o mesmo Deus que continua salvando aqueles que se arrependem e creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que os amou e deu a vida na cruz para salvá-los. Ah, queridos amigos e irmãos, nós olhamos para trás com gratidão, porque Deus nos amou e mandou o seu único Filho morrer na cruz do Calvário, para pagar o meu, o seu, os nossos pecados. Jesus foi crucificado em nosso lugar, recebeu a ira do Pai em nosso lugar. O castigo que nós merecíamos, Jesus recebeu na cruz. Ele morreu, se entregou, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? De um brado, disse: está consumado. Entregou o seu Espírito e ali pagou a nossa dívida, para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos livre acesso a Deus. O Senhor amou você. O Senhor deu a vida na cruz por você. Então, lembre-se disto com grande gratidão e louve a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado. E ore por um reavivamento no presente e hoje. Porque se Deus no passado deu o único Filho dele na cruz do Calvário para pagar os teus pecados, você acha que Ele vai te abandonar no dia de hoje? Jamais! Então, em nome de Jesus, diga a Deus: restaura a minha vida, porque o Senhor restaurou no passado, porque o Senhor mandou Jesus por mim. Eu te agradeço, eu espero restauração de tua parte, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como orar por reavivamento? Em primeiro lugar, olhe para o passado com gratidão. Mas ao olharmos para o texto, o Senhor continua a falar conosco nesta noite. Como orar por reavivamento? Vimos, olhe para o passado com gratidão. Mas como orar por reavivamento? O texto diz em segundo lugar, olhe para o presente com oração. Como orar por reavivamento? Olhe para o passado com gratidão, mas olhe para o presente com oração. Nós vamos ler, irmãos, versículo 4. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Vocês, queridos irmãos e irmãs. Porque Deus no passado restaurou, o salmista ora por restauração no presente. Ele nos ensina a olhar para o presente com oração. Mas, pasme comigo, só vai olhar para o presente com oração aquele que não está satisfeito com sua vida. Aquele que reconhece que ainda está faltando alguma coisa. Quando o salmista diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, ele está dizendo, Deus, ainda ficaram alguns cativos do nosso povo lá na Babilônia, Deus. Deus, a cidade está destruída aqui, Deus. Deus, nós precisamos de braços para nos ajudar a construir essa cidade. Deus, nós precisamos do Senhor. Só vai orar no presente aquele que reconhece que precisa de Deus. Você reconhece que precisa de Deus para ser uma bênção nas mãos do Senhor, para dar frutos preciosos, para falar de Cristo Jesus para os seus amigos, para viver uma vida de fidelidade, para criar a sua família no caminho de Deus, para ter um namoro santo e abençoado, para ser uma testemunha viva de Jesus, para ser cheio do Espírito Santo, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Você precisa de Jesus. Então reconheça a sua necessidade e ore, Deus, restaura a minha vida, para viver uma vida santa, para glorificar a Deus, para morrer para si mesmo, para ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ore por restauração. Mas ora por restauração não só quem reconhece a sua necessidade, mas quem reconhece o poder de Deus. O salmista diz, restaura, Senhor. E Senhor aí aparece em maiúsculas, e é o nome de Deus, Yahvé no hebraico, o grande eu sou o que sou. Esse nome significa que Deus é soberano, que Deus é autoexistente, Ele sempre existiu, ninguém o criou, que Deus é eterno, que Deus é o Deus imutável, que Ele é o Deus todo-poderoso, que Ele é o Deus que salvou o seu povo, que libertou o seu povo da escravidão do Egito. Só vai orar por restauração aquele que reconhece o restaurador, aquele que reconhece que Deus tem todo o poder para fazer tudo aquilo que Ele quiser.
Ah, querido amigo e irmão, se o seu Deus é um Deus fraquinho, você não ora. Se o seu Deus não faz diferença nenhuma, você não ora. Mas se você reconhece que o seu Deus é todo-poderoso, que Ele está no trono, que Ele domina sobre tudo, que Ele mandou Jesus na cruz para te salvar, que Ele te deu o Espírito Santo, que Ele continua convertendo pecadores, que Ele continua conduzindo a história da igreja, que Ele continua a se glorificar, então você dobra o joelho e diz: restaura, Senhor! Você vai dizer: Senhor, a única esperança da minha vida é o Senhor. A única esperança da minha vida é o Senhor. A única esperança da minha família é o Senhor. A única esperança dessa igreja é o Senhor. A única esperança desse mundo perdido é o Senhor. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem o Senhor Jesus. Então, como eu vou orar por reavivamento no presente? Eu vou orar, mas eu preciso reconhecer que eu preciso de um reavivamento. E eu preciso reconhecer o Deus que tem todo o poder de me reavivar. Mas como orar por reavivamento? No passado, nós olhamos para o passado com gratidão. Olhamos para o presente com oração. Reconhecendo que precisamos do avivamento, reconhecendo o poder de Deus, mas então clamando a intervenção de Deus na nossa vida. O salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O salmista lembra de um fenômeno da natureza que acontece na sua região. Ele mora perto do deserto do Neguebe, uma região muito, muito, muito seca. Mas quando chove naquele deserto, a chuva cai nas montanhas. E de repente as montanhas vão se saturando de água. E a chuva vai caindo. E de repente, quando a base da montanha está cheia de água, irrompe, irmãos, uma enxurrada. Irrompe, irmãos, um rio. E o rio começa a se formar no deserto. E de repente ele começa com um fiozinho d'água, mas vai enchendo de água. E lá na frente você vê uma cachoeira caindo poderosa. Porque Deus resolveu abrir os céus e mandar chuva no meio do deserto. Quando Deus manda chuva no deserto, o lugar da morte se torna o lugar da vida. O lugar da destruição se torna o lugar da restauração. O lugar da decepção se torna o lugar da esperança. O lugar da tristeza se torna o lugar da alegria. O lugar da morte se torna o lugar da vida. Porque Deus abriu os céus e mandou chuva lá do alto, trazendo renovo para o coração do seu povo. Ah, queridos irmãos, Deus tem o poder de abrir os céus e descer e mandar sobre nós um reavivamento. Nós temos que então clamar: Senhor, abre os céus e desce. Quando nós clamamos por uma restauração assim, o que nós estamos dizendo para Deus é o seguinte: Deus, o que nós mais precisamos mesmo é de Ti. Abre os céus e desce. Deus, brilha a glória do Senhor diante dos nossos olhos. É o que Moisés pediu: Deus, me deixa ver a Tua glória. Deus, eu quero conhecer-te mais. E sempre o que acontece, irmãos, no avivamento é isso. A igreja tem um senso, uma percepção da presença de Deus de maneira tão poderosa que ela se quebranta, ela se arrepende, ela é transformada, ela é reavivada pela comunhão com o Senhor. Você tem que pedir: Deus, me deixa conhecer-te mais. Deus, me impressiona com a Tua graça. Me mostra quem o Senhor é. Me visita no poder do Teu Espírito Santo. Intervém na minha vida. Aquece o meu peito. Abençoa o meu coração. Traz-me de volta para Ti. Dá, meu Deus, a bênção de ser cheio do Teu Espírito Santo, vazio de mim, para que cheio do Teu Espírito Santo eu Te conheça mais e seja uma bênção em Tuas mãos, em nome de Jesus. Ah, queridos irmãos e irmãs, quando Deus manda o reavivamento espiritual, coisas preciosas acontecem. Muitas vezes, num dia, você vê mais resultado de conversão do que em 10, 15, 20 anos.
Você vê, querido amigo e irmão, Deus agindo poderosamente de maneira graciosa. Algumas vezes, irmão, já tive o privilégio de ver Deus trazendo quebrantamento em vida de igrejas. E, de repente, uma igreja que durante 30 anos não tinha um homem chamado por um pastor, num sermão, Deus chama 10 para servir o ministério pastoral. Num sermão só. E fica claro que o que aconteceu ali não foi obra de homem. O que aconteceu ali foi obra do Espírito Santo. Ah, irmãos, nós queremos mais do Senhor e menos de nós na igreja. Nós queremos ver jovens convertidos ao Senhor. Nós queremos ver famílias transformadas. Nós queremos ver São Paulo mudada. Nós queremos ver um Brasil diferente. Se Deus abrir os céus e descer, grandes coisas podem acontecer. Ah, queridos irmãos e irmãs, oremos por um reavivamento no presente. Oremos para que Deus nos dê um coração totalmente de Cristo Jesus. Oremos para que o Senhor nos encha de amor pela oração. Oremos para que tenhamos frequência na sala do trono. Oremos, queridos amigos e irmãos, para que nós amemos a Jesus sobre todas as coisas. Oremos para que sejamos tão cheios dele, para que aqueles que estejam conosco digam: eu vejo Cristo na sua vida. Você está tão cheio do Senhor que eu quero conhecer mais o Senhor, porque vejo o Senhor Jesus presente em sua vida. Deus já fez isso várias vezes na história e Deus pode fazer isso para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus. Vamos orar por um reavivamento espiritual. Vamos orar para que Deus converta vidas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vamos orar para que Deus converta pessoas nesta igreja e nos use nesta cidade para que muitas pessoas conheçam o Salvador. No presente, ore por um reavivamento. Que Deus use a sua vida, meu irmão, para a glória de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que Deus gosta de usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus usa gente pequenininha como eu e você, porque se Ele usar gente pequenininha como eu e você, vai ficar claro que Ele é que está sendo glorificado, que Ele é quem está fazendo essa obra. Então, querido irmão, minha querida irmã, dobre o seu joelho e entenda que o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres entregues em sua mão. E diga: Senhor, usa a minha vida, porque se o Senhor usar a minha vida, o Senhor vai ser glorificado. Amém, meu irmão? Que Deus use a sua vida, que Deus te visite com um reavivamento, em nome de Jesus. Como orar por reavivamento? Olhe para o passado com gratidão. Olhe para o presente com oração. Pastor, mas como orar por reavivamento? Em terceiro e último lugar, nessa noite, o texto nos ensina: olhe para o futuro com esperança. Como orar por reavivamento? Olhe para o futuro com esperança. Como orar por reavivamento? Olhe para o passado com gratidão. Como orar por reavivamento? Olhe para o presente com oração. Como orar por reavivamento? Olhe para o futuro com esperança. Versículos 5 e 6, vamos ler todos juntos? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ah, queridos amigos e irmãos, a vida não é fácil. A vida do lado de cá do céu não é sombra e água fresca. A vida cristã é uma guerra. E o salmista pinta a sua situação como alguém que está sofrendo numa terra seca, numa terra deserta, alguém que já tem pouca comida e tem suas últimas sementes. E ele pinta um quadro desse peregrino que vai naquela terra seca do Oriente, levando a sua semente, tirando ali do seu saquinho, do seu embornal, chorando, os que com lágrimas semeiam. O texto diz que ele sai andando e chorando enquanto semeia. Querido amigo e irmão, nós vamos semear neste mundo, mas muitas vezes é com lágrimas que nós semeamos. Muitas vezes nós estamos pregando o Evangelho e no meio de muita dificuldade, com luta, com perseguição, mas nós não paramos. Eu fico impressionado, queridos amigos e irmãos, com a história do avivamento na Coreia. A Coreia hoje é um país extremamente avivado. Algumas das maiores igrejas do mundo estão lá.
A maior igreja presbiteriana do mundo, falando da nossa denominação, a igreja presbiteriana Sarangue, que tem 120 mil membros, uma igreja só, uma igreja local, está lá na Coreia do Sul. É uma coisa exponencial, eu já estive ali. Mas quando o evangelho entrou na Coreia, irmãos, os coreanos eram muito desconfiados, com medo dos ataques do mundo inteiro, e falaram para eles que os missionários que estavam entrando ali, estavam entrando para dominar a cultura e para tomar o país deles. Então os missionários entraram no rio da Coreia, amados irmãos, com um barco cheio de Bíblia, e os coreanos então ficaram do lado do rio e começaram a atirar, e os missionários morrendo, desciam e entregavam as Bíblias em coreano, nas mãos do coreano. E eles mataram todos os missionários. Mas eles receberam a Bíblia na Coreia, debaixo de sangue, debaixo de luto, os missionários dando a vida para que eles pudessem ter a palavra de Deus. E depois de muitos anos, para a glória de Deus, a semente germinou naquele país. Mas o evangelho foi semeado ali com sangue, com lágrimas. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos a obra de Deus com sofrimento, querendo servir as pessoas, abençoando a vida delas, e elas muitas vezes não entendem. Mas nós continuamos ali, pregando o evangelho, semeando, semeando, semeando. E por que nós podemos semear com lágrimas, mesmo no meio da dor? Porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus fiel, que promete nos dar a colheita. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, com o seu braço cheio de feixes. Deus é o Deus da colheita. A palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, diz que tudo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Ah, queridos, muitas vezes nós passamos por tempos de luta, por tempos de choro, por tempos de incompreensão, mas nós temos que perseverar no chamado de Deus para nós. Na certeza de que no momento certo, quando for a vontade de Deus, Deus há de abrir os céus e há de derramar a bênção. Então nós voltaremos com grande alegria, com a colheita nos braços, saltando e exaltando, porque nosso Deus é o Deus fiel, é o Deus que honra a sua palavra, é o Deus que honra o seu evangelho, é o Deus que honra o testemunho do seu povo. Então, se você está passando por um momento difícil, coloque a sua esperança no Senhor. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 5, 6 e 7, ele diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então se humilhe. A mão de Deus é poderosa, ele tem todo o poder. Ele é sábio, ele conhece o tempo oportuno. Em tempo oportuno ele vai exaltá-lo. E aí o texto diz assim: lançando sobre ele, é como que jogando em cima dele toda a vossa ansiedade. No lugar de ficar com a ansiedade no seu ombro, o apóstolo Pedro está dizendo assim: tire a ansiedade e jogue em cima do Senhor. Ele vai pegar. Porque ele morreu na cruz por você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Querido amigo e irmão, nosso Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Muitas vezes você está enfrentando uma luta grandiosa hoje. Você está enfrentando uma grande angústia. Você está passando por uma luta no relacionamento. Talvez está vivendo um momento de luta, num aperto financeiro. Talvez você está triste e deprimido, mas coloque a sua esperança no Senhor. Ele ouve as suas orações. Ele cuida de você. Davi, quando passou um momento difícil, no Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Ele estava afundando, irmãos, num poço de lodo pantanoso. Ele diz assim: Deus me tirou de um poço de lama, de perdição. Colocou meus pés numa rocha, em cima de uma rocha, firmou os meus passos. Renovou o cântico na minha boca, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor aos nossos deuses. Ele diz: muitos vão ver o livramento que Deus me deu, e eles vão temer, e vão confiar no Senhor, porque Deus é o Deus que intervém. Deus é o Deus que honra a esperança do seu povo. A palavra de Deus diz que Ele colhe em seu odre todas as nossas lágrimas. E o Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos repetir comigo esse versículo, vamos lá? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, querido amigo e irmão, não coloque a sua esperança nas circunstâncias. Não coloque a sua esperança em você mesmo. Não coloque a sua esperança em outras pessoas. Mas coloque a sua esperança no Deus que te amou e deu o único filho dele para morrer na cruz por você. Esse Deus promete que nunca vai deixar você e jamais vai te abandonar. Esse Deus promete que vai carregar você no colo nos momentos mais difíceis da sua vida. Esse Deus promete que vai caminhar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Deus promete que está preparando um lugar na glória para você. E que você vai entrar no céu dele por causa da graça dele e da bondade dele na sua vida. Então, meu querido amigo e irmão, olhe para o futuro com esperança, porque o seu Deus é bom e porque a misericórdia dele dura para sempre. Ah, querido amigo e irmão, o salmista no Salmo 27:10 diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem. É difícil, né? O pai e a mãe da gente jogar a gente na rua, mas tem pai e mãe ruim que faz isso. Ele diz, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Coloque a sua esperança no Senhor. Seja acolhido por Ele. Ele há de abençoar a sua vida, renovar o seu coração e te fortalecer para que você vença todas as batalhas. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Ah, querido amigo e irmão, o salmista certa vez disse, em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Ao final dessa mensagem, eu quero lhe perguntar, você precisa de um reavivamento espiritual na sua vida? Olhando para a situação difícil que nós temos já enfrentado, perseguição contra o Evangelho no nosso país, será que a igreja precisa de um reavivamento espiritual? Hoje o Senhor está nos desafiando, irmãos, a orarmos por um reavivamento espiritual. Como pastor? Olhe para o passado com gratidão. Olhe para o presente com oração. Olhe para o futuro com esperança. Agora nós vamos orar por um reavivamento espiritual. E eu quero convidar você a fechar seus olhos, a reconhecer o que não está bom no seu coração. Talvez você precise abrir mão de algo. E Deus está te dando a oportunidade há muito tempo, mas hoje Ele disse, agora chegou a sua hora de abrir mão do que está atrapalhando você de avançar comigo. Então, em nome de Jesus, diga, Deus está aqui, eu não consigo me libertar. Me liberta, Deus, em nome de Jesus. Me liberta, Deus vai te libertar. Deus, eu preciso que o Senhor me perdoe desse pecado. Eu preciso vencer esse vício, Senhor. Coloca isso diante do Senhor. Deus, eu preciso buscar mais a Tua presença. Deus, eu preciso que o Senhor abençoe meu relacionamento. Deus, eu quero que o Senhor me dê um coração totalmente de Cristo. Eu olho para trás e agradeço pelo que Jesus fez. Olho para o presente e clamo, Deus, abençoa a minha vida. Olho para o futuro e vejo grandes bênçãos, Senhor. Então tem misericórdia de mim, reaviva a minha vida e me restaura, Deus. Eu te peço, eu te imploro, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nessa noite, irmãos, clamando a bênção do Senhor sobre nós, por um reavivamento espiritual. Logo depois deste tempo, nós louvaremos o Senhor com os nossos queridos Mateus e Souza. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença. Deus, Tua palavra é poderosa por demais. E ela nos chama mais uma vez a orarmos por um reavivamento espiritual. Ó Deus, nós olhamos para o passado com gratidão, porque o Senhor mandou Jesus por nós, porque o Senhor tem perdoado todos os nossos pecados, porque o Senhor tem cuidado de nós de maneira maravilhosa. Nós agradecemos, Deus. Como disse o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, nós nos alegramos por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Mas, Deus, no presente reconhecemos que precisamos da Tua graça para enfrentar todos os desafios que temos. Os desafios que temos são maiores do que nós. E nós precisamos do Senhor. É por isso que nos voltamos ao Senhor, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é infinito, porque o Senhor é o Deus incomparável, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso, porque o Senhor deu Jesus na cruz por nós. Senhor, nós reconhecemos que Tu tens todo o poder. E nenhum problema que venhamos a enfrentar é grande para o Senhor. Então Deus tem misericórdia de nós e nos dá um reavivamento. Restaura o nosso primeiro amor. Abençoa nossos lares, Deus, os casamentos. Converte o coração de nossos filhos, meu Deus. Ó Pai, desperta a Tua igreja para orar. Prostra o Teu povo de joelhos, ó Deus. Ó Deus, chama a Tua igreja para viver um novo tempo na Tua presença. Ó Deus, deixa-nos conhecer-te mais. Deus, nós oramos pela intervenção do Senhor. Como o Senhor envia as torrentes do Negueb para restaurar a vida no deserto, Deus, abre os céus e nos enche com Teu Espírito Santo. Ó Deus, deixa-nos conhecer-te mais. Abre os olhos do nosso coração para que entendamos as maravilhas da Tua lei. E, ó Deus, para que sejamos impactados com Tua graça e com Tua presença. Pai, eu peço que nessa igreja, ó Pai, pregação não seja algo meramente para entreter o intelecto, mas que, ó Deus, como o Senhor fez no passado, como homens como Calvino, Edwards, Whitefield, ó Deus e outros, pregação aqui seja pregação vista, mas pregação sentida, pregação que entra pela mente, mas pregação que impacta as afeições, pregação que transforma o coração, pregação, Deus, que enche a vida da Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, tem compaixão. Pai, enquanto pregarmos aqui, Deus, que o povo perceba a presença do Espírito Santo, que o povo perceba a presença de Deus, que o povo veja que não é o pastor, que é o Senhor que está falando aqui. Consequentemente, Deus, que quando pregarmos, o Senhor converta vidas aqui. Deus, eu oro por salvação de almas nesta igreja. Deus, eu oro por restauração de famílias. Eu oro para que pessoas sejam libertas das garras do diabo, Deus, e trazidas para o reino do Filho do amor de Deus. Deus, eu oro por um reavivamento espiritual. Senhor, vem e glorifica o Teu nome aqui. Senhor, mas hoje, diante dessa palavra, exposição da Escritura, simples, nós queremos olhar para o futuro com esperança. Jeremias, numa situação difícil, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus, muitas vezes nós olhamos para os problemas e desanimamos. Mas Deus, enche-nos de esperança. Porque o Senhor está no barco. O Senhor não nos abandonou. O Senhor ainda tem o leme da história nas Tuas mãos. O Senhor ainda está conduzindo tudo para a glória do nome de Jesus. Às vezes o Senhor usa algumas coisas chatas, Deus, ó Pai, para nos quebrantar, para que nós feridos voltemos para o Senhor. Muitas vezes o Senhor coloca, Deus, uma dificuldade nos relacionamentos. O Senhor permite, Deus, alguma escassez. O Senhor permite alguma luta para que o Teu povo se humilhe. Então deixa-nos entender o que o Senhor está fazendo e que nós entendamos que até essas dificuldades que estamos passando são misericórdia do Senhor para nós. Para que nós nos aproximemos de Ti e sejamos mais cheios do Espírito Santo. Deus, eu quero dizer para o Senhor que eu espero que o Senhor derrame sobre esses irmãos e irmãs que aqui estão as Tuas mais ricas bênçãos, Deus. Em nome de Jesus, escancara as portas do céu sobre eles, Pai. Derrama sobre eles bênçãos sem medida. Mas, Pai, nós estamos esperando que o Senhor derrame sobre esta igreja unida bênçãos sem medida. Deus, faz algo glorioso aqui, Pai. Para que Cristo seja exaltado, salva muito povo neste lugar e usa esta igreja para abalar essa cidade para a glória do Teu nome, Deus. Para que, ó Deus, ó Pai, o centro de São Paulo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, ó Pai, que as pessoas dessa cidade vejam o que o Senhor faz, que o Senhor salva pessoas, que o braço do Senhor não se encurtou. Nós temos chorado com muitas lágrimas aqui na Unida, Senhor, mas nós temos a certeza, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, de que nós vamos colher com muita alegria aqui. Nós estamos esperando os frutos, Deus. Glorifica o Teu nome, faz grandes coisas. E aí nós vamos olhar para trás e mais uma vez vamos dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres.
Deus, reaviva-nos, restaura-nos, brilha a glória de Jesus diante dos olhos do nosso coração e deixa-nos conhecer-te mais. Nós oramos por um grande reavivamento espiritual que vai mudar a igreja, vai mudar a cidade, vai mudar o Brasil, vai nos levar a alcançar pessoas do mundo inteiro. Restaura-nos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.